Marcos capítulo 4, versos 35 a 41. Marcos 4, 35 a 41. Depois de lido o texto, por favor, não feche a sua Bíblia. Eu preciso que você acompanhe comigo a exposição. Está escrito o seguinte: naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus aos seus discípulos: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu quero conversar um pouco com vocês hoje sobre o tema: não desanime, Jesus está no controle. Não desanime, Jesus está no controle. E eu quero dizer para você, a título de introdução, 4 verdades. A primeira delas é que as tempestades chegam na nossa vida inevitavelmente. Nenhum de nós vive numa redoma de vidro, blindados. Entre o berço e a sepultura, todos enfrentam lutas, pequenos e grandes, homens e mulheres, jovens e velhos, ricos e pobres, doutores e analfabetos, crentes e descrentes. Se você está enfrentando uma luta, uma tempestade, você não é uma exceção. As tempestades chegam inevitavelmente. Mas a segunda verdade introdutória que eu quero lhe dizer é que as tempestades são imprevisíveis, muitas vezes. Elas chegam de súbito, elas não mandam aviso prévio, elas colhem a gente de surpresa. E muitas vezes essas tempestades nos colocam de ponta cabeça. É um dia comum como qualquer outro. E de repente você enfrenta um acidente grave. É um dia que você sai de casa para trabalhar como qualquer outro. E de repente, uma notícia trágica de alguém que você ama, partindo para a eternidade. É um casamento estável, de 15, 20 anos, que entra num processo de crise e desemboca num amargo divórcio. É você indo para o médico para um exame de rotina e descobrindo que está com a doença grave. É você, como um chefe de família, sendo mandado embora da sua empresa, quando a sua família depende de você para sobreviver. São situações que você nunca imaginou e que de repente chega, de súbito, repentinamente, na sua vida. Mas a terceira coisa que eu quero lhe dizer a título de introdução é que essas tempestades, além de inevitáveis e imprevisíveis, elas são também muitas vezes inadministráveis. Aqueles discípulos perderam o controle daquele barco, e não obstante serem tão experientes em navegar por aquele lago, é assim na vida também, as coisas chegam inadvertidamente, e ao chegarem, muitas vezes nós não conseguimos capacidade para resolvê-las, elas fogem ao nosso controle.
Aquele barco estava rodopiando pela fúria do vento, moído pela fúria do mar. E os discípulos tentaram resolver o problema com a sua perícia, com a sua capacidade, mas não conseguiram. É assim na vida também. Aquilo que parecia tão simples e doméstico se torna estranho e você não consegue entender mais. Quantas vezes eu já escutei esposas em lágrimas dizendo assim para mim: pastor, o homem com quem me casei não é mais aquela pessoa, aquele homem doce, romântico, companheiro, amigo. Hoje é rude, é cruel, nas palavras, nas atitudes. Quantas vezes eu escutei pais dizendo: pastor, aquele filho que eu criei com tanto zelo, hoje se tornou um filho rebelde, ingrato, que não valoriza a educação e o investimento que fiz. Quantas situações que chegam e você não consegue mais resolver, você não consegue mais administrar. É assim muitas vezes na vida. Mas a última coisa que eu quero dizer para você a título de introdução é uma verdade consoladora. É que as tempestades são pedagógicas. Você e eu cremos na soberania de Deus. Você e eu cremos que nada acontece por acaso. Você e eu cremos que não existe esse negócio de sorte, nem esse negócio de azar. Você e eu não cremos nesse negócio de olho gordo, nem de feitiço. Você e eu cremos que a mão de Deus dirige o nosso destino. Você e eu cremos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você e eu cremos que Deus não desperdiça sofrimento na vida de seus filhos. Se Deus está permitindo você passar por uma tempestade, não é para destruir você, é para tonificar as musculaturas da sua alma. As tempestades não vêm para empurrar você para longe de Deus, as tempestades vêm para colocar você aos pés de Deus. Então, dito isto, à guisa de introdução, convido você para examinar comigo esta passagem. O contexto é que Jesus passara o dia anterior, aquele dia da navegação, melhor dizendo, ensinando as parábolas do reino. Se você já ensinou, já pregou, já deu aulas o dia inteiro, sabe que ao final do dia, você vai estar exausto, cansado. Então diz a Bíblia que Jesus, depois de ensinar uma grande multidão, ele entra no barco com seus discípulos e disse para eles: passemos para outra margem. O que Jesus na verdade quer fazer é o seguinte: ele acabara de dar instruções, agora ele vai para a parte prática. Você ouve a palavra, você aprende a palavra, e agora Deus leva você para a tempestade. Lá é a lição prática, lá é a experiência que você vai ter de saber que aquilo que você conhece, que você aprende, que você memoriza, funciona. E diz a Bíblia que Jesus entra no barco, pega um travesseiro, vai lá para a popa do barco, deita e dorme. E enquanto navegam, chega a tempestade. A princípio os discípulos devem ter pensado: vamos deixar o mestre descansar, nós temos conhecimento e experiência para resolver essa situação. E eles tentaram, e eles se empenharam, mas todos os seus esforços foram inúteis. O mar estava mais bravo, o vento mais furioso, o barco mais frágil rodopiava pela fúria do vento, estava sendo moído pela altura das ondas. O barco estava se enchendo de água, a morte estava mostrando para eles a sua carranca, e parecia que uma tragédia era iminente. Diante dessa circunstância, diz o verso 38, que eles chegaram para Jesus com uma pergunta em tom de censura: mestre, não te importa que pereçamos? E diz o texto que Jesus se desperta, repreende o vento, repreende o mar, faz-se grande bonança. Aí o verso 40, Jesus faz uma pergunta para eles: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, tomados de grande temor, diz o verso 41, que perguntam entre si: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem?
Se vocês prestaram atenção, toda esta passagem, toda esta narrativa está focada e centrada em 3 perguntas. Verso 38, a pergunta dos discípulos a Jesus: Mestre, não te importa que pereçamos? A segunda pergunta no verso 40 é de Jesus aos discípulos: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? A terceira pergunta está no versículo 41, é entre os discípulos: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? É sobre essas 3 perguntas que eu quero conversar com vocês nesta noite, para trazer a memória esclarecida de vocês a verdade gloriosa. Não desanime, Jesus está no controle. Vejamos a primeira pergunta: Mestre, não te importa que pereçamos? Eles estão muito desesperados, a morte é iminente, o mar está bravo, o vento está furioso, o barco está sendo varrido, eles não têm mais o controle da situação, o barco está se enchendo de água, é noite, eles estão desesperados. E na hora que todos os recursos humanos se acabam, a pergunta deles é a sua, minha, nossa pergunta. É nesse momento que você chega para Jesus e pergunta assim: o senhor não vai fazer nada? O senhor não está vendo o meu aperto? O senhor não está percebendo a minha dificuldade? O senhor não está escutando o meu clamor? O senhor não está vendo que eu já estou pedindo há tanto tempo? O senhor não olha para as minhas lágrimas? O senhor vai continuar dormindo? Os teus ouvidos vão continuar fechados? As suas mãos vão continuar encolhidas? O senhor não se importa que a gente pereça? Essa é a pergunta da angústia. Esta é a pergunta da mãe que chora e não vê a solução do seu filho. Esta é a angústia da esposa que ora pela conversão do seu marido e o vê ainda mais endurecido. Este é o clamor dos pais que veem um filho saindo de casa e entrando na escuridão das sombras mais lôbregas do pecado. Este é o clamor de alguém que está num leito de enfermidade na hora da morte. Agora, por que eles fazem essa pergunta com esse tom de censura? Eu gostaria de sugerir para vocês 3 coisas. Primeiro, a dificuldade deles era conciliar a ordem de Jesus com a tempestade. Jesus disse assim para eles: passemos para outra margem. Então, o que eles esperavam? Chegar seguros na outra margem. No exato momento em que eles estão obedecendo a Jesus, estão enfrentando uma tempestade. Entender a tempestade que Deus mandou atrás do profeta Jonas é fácil. Ele estava numa rota de desobediência. Então preste atenção no que eu vou lhes dizer. Crente desviado é endereço certo de tempestade. Deus manda a tempestade atrás dele. Não para destruí-lo, mas para fazê-lo voltar ao caminho da obediência. Agora, como que você vai entender que você anda com Deus, que você serve a Deus, que você honra a Deus, que você obedece o que Deus manda você fazer e você está enfrentando uma tempestade? Na nossa mente a gente pensa assim: se eu estou andando com Deus, vai dar tudo certo. Se eu estou andando com Deus, o céu vai ser de brigadeiro e a viagem vai ser tranquila. Eles estão em crise, e muitas vezes nós também. Segundo lugar, por que eles estão tão desesperados? Mestre, não te importa que pereçamos? Era a necessidade urgente que eles estavam enfrentando com a aparente demora de Jesus. Isso gerou uma crise no coração deles. Eu pergunto a vocês: o que Jesus estava fazendo naquele barco? Estava dormindo. Quem está dormindo não está agindo. Eu quero dizer para você que muitas vezes a demora de Deus nos agride mais do que a própria circunstância. É quando você ora e não tem resposta. É quando você chora e as suas lágrimas secam no seu rosto e a solução não chega. É quando você jejua e o problema se agrava.
É quando você faz uma campanha de oração para uma solução dentro da sua casa e o problema parece que piora. E você pergunta como salmista: até quando, Senhor? Até quando? Pense comigo na história da Marta de Betânia. Lázaro está morrendo e ela manda um recado para Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ela não diz: Senhor, vem depressa, corre, muda a tua agenda, venha logo, eu preciso de ajuda. Ela não fala nada disso. Senhor, está enfermo aquele a quem amas, porque quem ama tem pressa em socorrer a pessoa amada. O emissário gastou um dia para ir de Betânia onde Jesus estava. Quando chega e dá o recado, Jesus diz para os seus discípulos assim: o Lázaro morreu. Mas manda o recado para Marta assim: vai lá e fala para Marta que esta enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. Aí o cidadão volta, segundo dia, chega atabalhoadamente e diz: ô Marta, Jesus mandou falar para você que essa enfermidade não é para a morte não, é para a glória de Deus. Mas o Lázaro já estava morto e sepultado. Olha o nó na cabeça da Marta. Jesus fica mais 2 dias onde estava. Jesus só vai no 4º dia, e no 4º dia quando chega, o Lázaro está morto e sepultado há quanto tempo? Há 4 dias. Por que Jesus esperou o 4º dia? Porque havia uma crença entre os rabinos judaicos, que um morto poderia ser ressuscitado até o 3º dia. Mas a partir do 4º dia, impossível. Só o próprio Deus em pessoa poderia descer do céu para fazer esse milagre. Pois Jesus espera até o 4º dia, para que a nação de Israel se rendesse ao fato de que ele não era apenas um grande homem, mas o próprio Deus entre os homens. Quando Jesus parece estar atrasado, ele não está atrasado, o relógio de Deus não atrasa. Quando Jesus parece estar atrasado, é porque ele está preparando algo maior e melhor para a sua e para a minha vida. Terceiro lugar, por que eles estão tão aflitos? Mestre, não te importas que pereçamos? Era a dificuldade deles de conciliar o desespero urgente deles com o total silêncio de Jesus. Quem está dormindo, não só não está agindo, como não está falando. Eu quero dizer para vocês que o silêncio de Deus grita mais alto nos ouvidos da nossa alma que o barulho mais ruidoso das circunstâncias mais adversas. Quantos de vocês já enfrentaram o silêncio de Deus? Quantas noites sem dormir? Quantas madrugadas de gemidos e lágrimas? Quantas horas em que você vê alguém que você ama escapando das suas mãos, e você grita, e você clama, e você chora, e parece que os céus estão de bronze. Eu fico olhando a história do Jó, aquele homem que o próprio Deus diz que era o homem mais piedoso da sua geração. E aquele homem enfrenta 5 golpes na vida. Ele sofre um golpe na vida financeira. Ele é sendo mais rico, ele vai à falência. Sendo um pai exemplar, ele sepulta os seus 10 filhos num único dia. Sendo um homem saudável, ele vira uma carcaça humana, uma chaga viva, uma ferida aberta. Na hora que ele mais precisou de apoio da sua mulher, ela disse para ele: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Vieram os amigos de longe e assacaram contra ele os mais pesados liberos acusatórios. Chamaram-no de louco, chamaram-no de adúltero, chamaram-no de ladrão, falaram para ele que se enriqueceu porque roubou dos órfãos e das viúvas. No auge dessa angústia, esse homem ergueu aos céus 16 vezes a mesma pergunta: por que, meu Deus? Por que eu estou sofrendo? Por que a minha dor não cessa? Por que eu não morri no ventre da minha mãe? Por que eu não morri ao nascer? Por que o Senhor não me mata de uma vez? Ele levantou aos céus 34 queixas, e a única voz que ele escutou foi o silêncio total de Deus. Ele estava no fundo do poço, ele não tinha mais nada para perder.
Mas de repente esse homem que já tinha perdido tudo ao seu redor, arranca do peito um brado de esperança e diz: mas uma coisa eu ainda sei, é que o meu Redentor vive. Eu perdi meus bens, eu perdi a minha saúde, eu enterrei meus filhos, a minha mulher não me apoiou, os meus amigos me acusaram, todo mundo me abandona, mas uma coisa não está abalado no meu coração, uma coisa está firme na minha alma: eu sei que o meu Redentor vive. E de repente Deus rompeu o silêncio, e de repente Deus despejou em cima dele a sua glória, e de repente Deus manifestou para ele quão glorioso, quão magnífico, quão soberano, quão extraordinário Deus é. E Jó foi se encolhendo diante da majestade de Deus, e começou a compreender uma verdade gloriosa: agora eu sei que tudo podes, e agora eu sei que os teus planos não podem ser frustrados. Eu te conheci só de ouvir, agora os meus olhos te veem, eu me abomino no pó e na cinza. E Deus restaura a sorte de Jó, e Deus restaura a saúde de Jó, e Deus restaura o casamento de Jó, e Deus restaura as riquezas de Jó, e Deus restaura os amigos de Jó, e Deus dá mais 10 filhos para Jó, e Deus faz tudo novo na história de Jó. Porque quando Deus parece estar em silêncio, Ele não está longe, Ele não está indiferente, Ele não está com seus ouvidos fechados, nem com as suas mãos encolhidas. Ele está preparando algo maior e melhor para a nossa vida. Não desanime, Jesus está no controle. Diz o texto então que Jesus se despertou, repreendeu o vento, repreendeu o mar, diz: acalma-te, emudece. E o mar, como uma fera selvagem, se encolhe. E o vento acanhado entra para suas recâmaras. E então Jesus se dirige aos discípulos assim: por que é que vocês estão com medo? Como é que vocês não têm fé? Agora, transporte-se para aquele local, naquela circunstância. Você estaria com medo? Deixa eu lhes dizer algo. Eu fiz um único cruzeiro em navio grande, já fiz alguns pequenos, mas em navio grande mesmo, um só. Saiu de Santos para as praias do interior do Rio. E eu prometi a mim mesmo nunca mais fazer outro na vida. Espere em Deus cumprir a promessa. Ondas de 5 metros. Meus irmãos, todo mundo ficou nauseado naquele navio. O pessoal saía para jantar, voltava cambaleando, vomitando pelos corredores. Quando o navio saiu de volta, já todo mundo nauseado, eu sabia que tinha 8 horas pela frente. Eu fiz uma oração: Deus, ou eu durmo ou eu morro. Agora pense comigo num barquinho, açoitado pelas ondas, moído pela fúria do mar, de noite, o barco se enchendo de água, a morte mostrando para eles a sua carranca. Aí Jesus pergunta assim: por que vocês estão com medo? Como é que vocês não têm fé? Mas por que aqueles homens deviam ter fé e não medo? Para ajudar-lhes num recurso mnemônico, darei a vocês 4 motivos, todos começando com a letra P. Primeiro, eles deviam ter fé e não medo por causa da promessa de Jesus. Olha o versículo 35. Jesus diz assim: passemos para outra margem. Eu pergunto a vocês, qual era o destino deles? A outra margem. Eu vou lhes dizer uma frase, se vocês guardarem essa frase, me dou por satisfeito nessa noite. A frase é esta: promessa de Jesus e realidade são a mesma coisa. O que ele promete, ele cumpre. Sabe por que você e eu ficamos com medo? É porque nós duvidamos que aquele que fez a promessa é fiel para cumpri-la. Nenhuma das suas palavras cai por terra. Ele vela pela sua palavra em a cumprir. Não escute os profetas do caos, não escute os embaixadores da incredulidade, não se capitule à pregação dos
arautos do pessimismo. Alimente a sua mente, a sua alma com as promessas da palavra de Deus. A palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é poderosa, a palavra de Deus não pode falhar. As promessas de Deus são infalíveis, fiéis e verdadeiras. Ele prometeu e Ele é fiel para cumprir. Segundo lugar, por que eles deviam ter fé e não medo? Por causa da presença de Jesus. O irmão Jesus estava dentro do barco. Mas quem é Jesus? É o Criador do vento, é o Criador do mar, é o Criador da terra, é o Criador do céu, é o Criador do universo, é aquele que está com as rédeas do universo em suas poderosas mãos. A criatura não pode vencer o Criador é maior do que a criatura. Se Jesus estava naquele barco, aquele barco não podia afundar. Sabe por que você ficamos com medo? É porque nós duvidamos que aquele que é o Todo-Poderoso Deus está presente conosco. Ele disse: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Terceiro lugar, por que eles deviam ter fé e não medo? Primeiro, por causa da promessa. Segundo, por causa da presença. Terceiro, por causa da paz de Jesus. O que Jesus está fazendo naquele barco? Está dormindo. Aí eu pergunto a vocês: ele sabia que a tempestade viria? É claro que sabia. E se sabia, por que dormiu? Dormiu porque sabia que estava tudo sob controle. Preste atenção nisso. Paz não é ausência de tempestade. Paz é confiança de que apesar da tempestade, tudo está sob controle. Não do seu controle, mas do controle do Senhor Jesus Cristo. Aquiete o seu coração. Vai dar tudo certo. As rédeas já fugiram das suas mãos, mas as rédeas não fogem das mãos de Jesus. Você não sabe mais o que faz, Ele sabe. Você está em apuros, Ele não. Ele é soberano, Ele está no controle. As suas crises não pegaram Jesus de surpresa, as suas tempestades não apanharam Jesus numa situação de embaraço. Ele é soberano, Ele está no controle, Ele sabe o que está fazendo e Ele há de conduzir você salvo e seguro. Ele é aquele que pega você pela sua mão direita, guia você com seu conselho eterno e depois recebe você na glória. Ele é aquele que está com você e bondade e misericórdia seguirão você todos os dias da sua vida, e então você habitará na casa do Senhor para todo o sempre. Quarto lugar, por que eles deviam ter fé e não medo? Primeiro, por causa da promessa. Segundo, por causa da presença. Terceiro, por causa da paz. Quarto, por causa do poder de Jesus. É curioso que Marcos relata este episódio ao redor de outros fatos que destacam o poder de Jesus. Se não, vejamos. Na passagem em apreço, Jesus demonstra poder sobre a natureza. Ele controla a natureza. Ele criou o universo. Ele estabeleceu leis para governar o universo. Mas Ele está acima e além dessas leis. É por isso que você e eu cremos em milagres. Então o universo obedece à voz dele. O sol escuta a voz dele, o vento escuta a voz dele, o mar escuta a voz dele, o sol escuta a voz dele, os demônios escutam a voz dele, os anjos escutam a voz dele, o universo se rende à voz dele. Ele tem controle. Mas em seguida, no capítulo 5, versos de 1 a 20, Jesus desembarca do outro lado, na região de Decápolis, uma região gentílica, dentro de um cemitério, de noite, num espinhadeiro, e tudo que você nunca espera ver num cemitério de noite, é gente viva. Não é verdade? Mas esse homem não só está vivo, ele está nu, ele está furioso, ele está se machucando com pedras, ele está tomado por demônios. E quando Jesus entra, esse homem possuído de 6.000 demônios, uma legião de demônios, se prostra aos pés de Jesus. E Jesus o liberta. E Jesus o transforma. E Jesus o salva. E Jesus o envia de volta à sua casa e à sua terra como missionário. Sabe por quê? Porque Jesus não só tem poder sobre a natureza, Jesus tem poder sobre os demônios.
o que aconteceu em São Paulo nesse carnaval, quando a escola de samba Gaviões da Fiel coloca nas ruas de São Paulo um Cristo sendo pisado por Satanás, sendo humilhado por Satanás. Isso é uma utopia, isso é uma ilusão fantasiosa, porque o Cristo que nós cremos é o Cristo vencedor, é o Cristo que é a semente da mulher que esmaga a cabeça da serpente. É o Cristo que nós cremos é o Cristo que venceu a morte, está vivo pelos séculos dos séculos e tem as chaves da morte e do inferno. Logo em seguida diz a Escritura, ainda no capítulo 5, que uma mulher hemorrágica há 12 anos esvaindo-se em sangue, que tinha gastado todo o seu dinheiro com os médicos sem resultado algum. Ela pensou: se eu apenas tocar na orla de suas vestes, eu ficarei curada do meu mal. Ela toca e a hemorragia se estanca na hora. Sabem por quê? Porque Jesus tem poder sobre a natureza, Jesus tem poder sobre os demônios, e Jesus tem poder sobre as enfermidades. Toda ciência é ciência de Deus, toda verdade é verdade de Deus, mas é importante saber que a última palavra não é da medicina, a última palavra não é da ciência, a última palavra é do Senhor Jesus Cristo. Mas ainda no capítulo 5, diz o texto que Jesus caminha para a casa de Jairo, a sua filha única de 12 anos está morta, e Jesus chega lá, bota a mão na menina e diz: Talita cumi, menina, eu te ordeno, levanta-te. E a morte tem que bater continência para Jesus, e a morte escuta a voz de Jesus, e a menina é devolvida para a vida, porque Jesus tem poder sobre a natureza, Ele tem poder sobre os demônios, Ele tem poder sobre as enfermidades, e Ele tem poder sobre a morte. Ele entrou nas entranhas da morte, arrancou o aguilhão da morte, matou a morte, ressuscitou dentre os mortos, e é a ressurreição e a vida. Você não precisa ter medo, você precisa ter fé. Agora pense comigo nessa cena. O mar está calmo, o vento sossegado, e aquele barquinho que estava rodopiando no mar, agora como que numa gangorra, balançando suavemente, os discípulos molhados, com os olhos estupefatos, diante da grandeza de Jesus. Eles já conheciam Jesus, eles já tinham visto milagres de Jesus, eles já tinham escutado mensagens gloriosas de Jesus, mas agora eles tiveram uma experiência extraordinária. E eles estão profundamente emocionados, tocados, constrangidos pelo poder de Jesus, e perguntam uns para os outros assim: mas quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Sabe por que a tempestade vem? Ela vem exatamente para abrir os olhos da sua alma. Elas vêm exatamente para mostrar para você que quando você chega ao seu limite máximo, Ele ainda continua com todo o seu poder. A tempestade vem para que você entenda que quando você não tem mais o que fazer, Jesus tem tudo para fazer, porque Ele continua no controle da situação. A tempestade vem para que você entenda que o livramento não veio da sua força, não veio da sua inteligência, não veio da sua estratégia, mas veio do poder soberano do Senhor Jesus Cristo. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Hoje nós poderíamos responder essa pergunta, e nós responderíamos assim: este é aquele que com o Pai e com o Espírito Santo, lá nos refolhos da eternidade, antes que houvesse mundo, entrou num conselho eterno, planejando todas as coisas, inclusive a nossa salvação. Este é aquele que no princípio criou todas as coisas, porque todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Sem matéria pré-existente, Ele chamou à existência esse grande e vasto universo. Quem é este? Este é aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Quem é este? Este é a semente da mulher que nasceu para esmagar a cabeça da serpente. Quem é este?
Este é aquele de quem os patriarcas falaram, para quem os profetas apontaram. Este é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Quem é este? Este é o sol da justiça, a brilhante estrela da manhã. Quem é este? Este é aquele que foi simbolizado pelo Cordeiro da Páscoa, cujo sangue vertido, colocado no batente das portas, livrou os primogênitos de Israel da morte. Quem é este? Este é aquele que foi simbolizado pelo tabernáculo. Este é aquele que foi simbolizado pela arca da aliança. Este é aquele que foi simbolizado por aquele que estava dentro da arca. A vara seca de Arão que floresceu, o vaso com maná, as tábuas da lei. Este é aquele que foi simbolizado pela tampa da arca, o propiciatório, onde a glória de Deus se manifestava. Quem é este? Este é aquele que nasceu de mulher, nasceu sob a lei para ser o nosso Redentor. Quem é este? Este é o verbo eterno, pessoal, divino, autoexistente, criador de todas as coisas, a luz que ilumina todo homem, que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Quem é este? Este é aquele que andou por toda parte fazendo bem, libertando os oprimidos do diabo. Os cegos viram, os mudos falaram, os surdos ouviram, os coxos andaram, os leprosos foram purificados, os mortos ressuscitaram. Quem é este? Este é o grande eu sou, este é o pão da vida, este é a luz do mundo, este é a porta das ovelhas, este é o bom, é o grande, é o supremo pastor, este é a ressurreição e a vida, este é o caminho e a verdade e a vida, este é a videira verdadeira. Quem é este? Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro que foi morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos e tem as chaves da morte e do inferno. Quem é este? Este é o nosso glorioso Redentor, este é a nossa alegria, este é a nossa paz, este é a nossa justiça, este é a nossa herança, este é o Salvador, o Senhor, o Messias. Quem é este? Quem é este? Este é aquele que por amor de nós foi ao Getsêmani, e aí ele suou sangue, e aí ele chorou, enfrentando a mais titânica batalha para nos dar a vida eterna. Quem é este? Este é aquele que foi cuspido e esbordoado no sinédrio judaico, este é aquele que foi vilipendiado no pretório romano, este é aquele que por amor de nós não levou em conta a vergonha da cruz, mas pela alegria que lhe estava proposta, abraçou o Calvário, caminhando para a cruz como um rei caminha para a sua coroação. Quem é este? Este é aquele que tomou a cruz sobre si e levou sobre ela os nossos pecados, e debaixo de apupos e vaias de uma multidão ensandecida, avança para o Calvário, e ele estende os seus braços e morre por nossos pecados, segundo as Escrituras, é sepultado e ressuscita segundo as Escrituras para nossa justificação. Quem é este? Este é aquele que transformou este patíbulo de horror num palco para a glória de Deus e num instrumento para a nossa salvação. Quem é este? Este é aquele que matou a morte, aquele que entrou nas entranhas da morte, arrancou o aguilhão da morte, matou a morte, inaugurou para nós imortalidade. Quem é este? Este é aquele que foi vitoriosamente para o céu, está sentado à destra de Deus como nosso grande sumo sacerdote. Este é o advogado justo que intercede pelos santos. Este é aquele que derramou o Espírito Santo sobre a igreja, dando a ela dons e poder para avançar na força do Espírito Santo. Quem é este? Este é aquele que vai voltar. Vai voltar pessoalmente, visivelmente, gloriosamente, inesperadamente, repentinamente, inescapavelmente, para buscar a sua igreja. Quem é este? Este é aquele que vai sentar no trono e vai julgar as nações. Quem é este? Este é aquele que vai apanhar sua noiva e entrar com ela para as bodas do Cordeiro, para uma festa que nunca mais vai acabar. Os nossos olhos serão enxugados de toda lágrima, não haverá mais pranto, nem choro, nem dor, porque todas as primeiras coisas passaram. Quem é este? Este é o nosso glorioso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Este é aquele que diz para você e para mim:
Você não precisa ter medo. Você precisa ter fé. Porque eu, Jesus, estou no controle. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a honra, agora e pelos séculos eternos. Aleluia. Amém.